Vamos lá. O curso, então, é de técnicas de venda. Nós temos aí essas áreas, né, como a gente falou, do comércio muito fortalecido, e principalmente neste momento agora de fim de ano, onde surgem muitas vagas para pessoas terem essa experiência, né? Eu mesmo comecei desse jeito, eu tive essa rápida experiência de passar pelo comércio vendendo em loja de roupa no Natal, né, nessa efervescência do Natal, isso quando eu era garoto, com os 17 anos por aí. Então, vale muito a pena você estar preparado, estar pronto, porque muitas pessoas se efetivam a partir dessa experiência. Mas você talvez venda algum produto, ou você talvez queira vender algum outro produto, você quer se preparar para que você possa abrir o seu próprio negócio, para que você possa vender para você mesmo. Isso é uma boa estratégia também, você aprender essas técnicas para você utilizar para você mesmo, né, no seu desenvolvimento pessoal. Talvez você está aqui, tem alguma outra área que você quer trabalhar, mas venda é imprescindível. Venda é imprescindível, porque nenhuma empresa sobrevive sem cliente. Você não pode, não tem como você não negociar ou o produto ou o serviço que você presta. Então, sempre tem essa possibilidade de você vender. Então, é sempre importante você aprender a fazer essas negociações. E o que seria a venda? Vender é a arte de convencer. A venda nada mais é do que esse relacionamento onde a gente busca convencer outra pessoa a acreditar naquilo que nós estamos falando e a aceitar o produto que nós estamos vivendo ou vendendo ou serviço que nós estamos oferecendo. Então, vender é essa arte de convencer. Você faz com que a outra pessoa confie em você e no seu produto ou no seu serviço e aceite isso, né, dando em troca um determinado valor por esses produtos, tá bom? O Thiago está dizendo, o Santos está dizendo aqui, Thiago, trabalho com venda desde criança, mas não tenho nada a qual comprovar. Parabéns por este ato, vai ajudar muitos jovens. Valeu, meu querido. Vou até colocar o seu comentário aqui na tela. Isso é muito bom, esses feedbacks aqui. Então, vamos nos aprofundar sobre o que é o convencer, o convencimento. Convencer. Nós podemos convencer em 3 passos básicos, né? O primeiro passo para convencer é interesse, despertar nas pessoas, no cliente. Eu vou te chamar aqui do cliente, né? A pessoa que a gente quer negociar, a gente quer convencer, a pessoa que a gente quer manter essa relação de venda. Então, primeiro você busca estabelecer essa confiança, você desperta o interesse da pessoa. E aí a gente, claro, vai falar com você como você despertar esse interesse. O segundo ponto é você criar um desejo, uma expectativa nesse cliente para que ele se interesse mais ainda pelo produto que você está fazendo. Então, primeiro você faz com que essa pessoa se interesse pelo produto, estabelecendo uma confiança entre você e o cliente e o produto. Porque não é só o cliente confiar em você. O cliente tem que confiar em você e confiar no seu produto, né? Tem que confiar no que você está oferecendo. E você tem que despertar também o desejo, fazer com que ele, ao longo desse momento de compra, de venda, você faça com que o seu cliente ele tenha desejo, necessidade, ele sinta necessidade em possuir aquilo. E quantas vezes isso não acontece com a gente, né? Às vezes a gente vê um produto que a gente não sossega enquanto a gente não compra, porque a gente fica naquela expectativa, poxa, eu preciso disso. Às vezes a gente nem usa depois que compra, a gente compra, usa uma vez e deixa de lado. Mas o desejo que a gente teve, a expectativa que a gente teve de ter aquele produto foi tão grande, né? Ele aparentemente estava ali pronto para nos ajudar e resolver nossos problemas, que a gente acaba finalizando, né? Indo para a ação, ou seja, vendendo. A gente acaba comprando este produto. Então, esses são os 3 passos básicos para fazer o processo de convencer. Primeiro, a gente desperta o interesse, depois a gente alimenta o desejo desse cliente, faz com que esse cliente sinta necessidade, cria uma expectativa para ter este produto ou esse serviço, e a gente finaliza com a ação, fazendo com que ele compre, né?
E aí, quando a gente fala que fechar de forma impactante, é fazer com que esse cliente possa dizer o seguinte: cara, eu vou comprar porque realmente eu senti confiança em você, no seu projeto, e eu sei que esse produto, perdão, projeto não, produto, esse produto vai me ajudar, vai me auxiliar. Então, esses são os 3 passos básicos do convencimento, tá bom? Bom, eu vou fazer os comentários depois, tá? Vou lendo aqui os comentários. Obrigado, Neia. Fez aqui um comentário também, sem dúvida está nos ajudando junto ao mercado de trabalho aos jovens iniciantes. Valeu, Neia. Vamos então avançando aqui nessa questão do convencimento, e aí a gente entra num ponto. Eu só posso convencer uma pessoa se eu conhecer a mim mesmo, o cliente e o produto ou serviço que eu estou oferecendo. A gente só consegue convencer alguém quando a gente sabe o que a gente está falando, quando a gente conhece o que a gente está falando. E é importante a gente conhecer esses 3 pontos aqui. Primeiro, conhecer a você mesmo, você precisa se conhecer, você precisa saber que tipo de pessoa você é, que tipo de vendedor você é ou você quer ser. Você precisa conhecer o cliente, e a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão o que é ser o cliente, e conhecer o produto ou serviço que você vende. Então, não adianta você querer vender sem conhecer o cliente nem o produto. E não adianta você tentar convencer o cliente sem você conhecer as suas qualidades e as suas limitações. Por quê? Porque talvez você é uma pessoa tímida, uma pessoa que não consegue falar muito bem, uma pessoa que tem dificuldade em alguns aspectos. Quando você reconhece isso, você acaba encontrando formas de superar isso para que o cliente não perceba. Agora, quando você não conhece você mesmo, não conhece suas deficiências ou suas qualidades, você não consegue trabalhar melhor esse ato de vender. Lembrar que a gente tem aí 3 atos, né? Primeiro, despertar o interesse, fazer com que a pessoa, fique interessada, atraída em você e no produto, depois que ela tem esse desejo. E para ter esse desejo, você precisa ir seguindo um processo de convencimento. Conhecer o cliente e o produto. Vamos trabalhar esses 3 pontos aqui, que são importantíssimos, tá? A Daiane está dizendo aqui, ó, conhecer de fato o produto que está vendendo, isso traz segurança na contra-argumentação do cliente. Isso também é essencial. Verdade, Daiane. E a gente vai trabalhar essa questão mesmo aqui do conhecer o produto, né? A gente precisa entender que eu não posso oferecer algo se eu não tenho confiança. A primeira pessoa que tem que ter confiança é você. E para você ter essa confiança, o conhecimento do que você está oferecendo é básico, é necessário, tá bom? Então, vamos lá. A Kelzinha está perguntando: terá perguntas durante o curso? Terá desafios, Kelzinha, né? Para a gente poder aqui trabalhar a presença de vocês, tá bom? Então, e vocês vão receber a apostila também, tá, gente? No dia da entrega do certificado, vocês recebem a apostila do curso, beleza? Então, além do certificado, recebe a apostila. Vamos lá. O Santos está dizendo aqui: você não conhece o produto, acaba que você está falando algo que não existe. E aí você acaba também perdendo a confiança, a credibilidade, né, Santos? Você acaba deixando o cliente desacreditado de você. Então, a gente não pode jamais perder esse crédito. O que é conhecer a si mesmo, né? O que você precisa saber de você? Olha que eu coloquei aqui 8 pontos importantes. Esses 8 pontos eu tirei de um livro muito interessante. Está aqui no meio de todos esses outros livros aqui. Acho que é esse daqui. Quem convence enriquece. E são 8 pontos bem interessantes. Primeiro, aptidão, ou seja, você precisa conhecer as suas qualidades, você precisa conhecer e saber como que você é, se você está apto para desenvolver determinada situação. Eu não gosto de trabalhar com venda, eu não gosto de lidar com pessoas, eu não gosto de atuar com pessoas. Então, você não consegue, você não vai trabalhar com vendas. Você tem que procurar uma área que você se encaixe, porque não adianta você estar em um local se você não tem aptidão para aquilo. Não adianta você querer fazer algo que você não tem essa habilidade para isso. Então, o primeiro ponto é isso, é você reconhecer: eu tenho aptidão, eu gosto de trabalhar,
eu gosto de lidar com vendas e com pessoas, então isso aí seria imprescindível, beleza? O Aldair perguntou aqui quantos dias serão 2 dias, Aldair, viu? Essa quinta e na próxima quinta também, tá bom? Serão 2 quintas-feiras, ok? O que mais você precisa ter, né, de conhecimento de si mesmo? Você precisa ter coragem para poder falar com outras pessoas. O tímido não vence, não consegue convencer, né? Se você tem a timidez como um dos problemas, esse é um desafio que você precisa ir rompendo, porque você precisa ter coragem de conversar. A gente não consegue vender se a gente não conversa, porque eu não consigo convencer sem conversar. Então, essa coragem de você romper esse medo de falar, o medo de lidar com pessoas, você precisa fazer um processo, um trabalho de autoavaliação e se preparar mesmo, né? Esse é um trabalho mesmo contínuo de preparação. Imaginação. Quando a gente fala de imaginação, é a ideia de que nós temos que ser criativos. A imaginação tem tudo a ver com criatividade, com criar, né? Para que você possa ter essa habilidade de imaginar, de criar situações que venham trazer resultado para você e para o seu cliente. Então, até mesmo na construção do seu argumento, é importante que você imagine, você crie situações, né? E uma das habilidades que o vendedor ele tem que ter é esse perfil dramático, o perfil de ator, né? De criar esses momentos de entusiasmo para que a outra pessoa perceba nele algo diferente, algo diferenciado. Então, a imaginação aqui tem tudo a ver com criatividade, tá? De você criar essas possibilidades e fazer com que o seu cliente ele possa ver em você um diferencial. Aí existe aquele momento da venda que às vezes você está ali em um momento de negociação que você percebe que o cliente já não está satisfeito ou que tudo que você falou não adiantou, tudo que você falou você vê que não deu resultado. Então, o que você precisa é utilizar a imaginação, a criatividade para ir por outro caminho. E só consegue ir por outro caminho se você, claro, tiver essa habilidade de imaginar. A oratória é o poder de falar, de como falar, né? Quando a gente fala de oratória, a gente está falando do tom de voz. Você não consegue convencer as pessoas se você tem um tom de voz baixo, um tom de voz mediano, um tom de voz que não cria relacionamento, né? Você precisa falar de maneira com que a pessoa veja segurança em você e não se dá para passar segurança se você fala baixo demais. Você também não pode falar alto demais, porque você acaba se tornando uma pessoa irritante, né? O seu tom de voz estridente pode gerar na pessoa um incômodo. Então, é encontrar o meio termo de falar de maneira segura, que a pessoa entenda e que a pessoa aceite, veja segurança no que você está falando, ok? A oratória diz também com o tom de voz, né? A questão também de velocidade de voz, né? A cadência de voz. Eu não posso falar muito rápido, senão a pessoa não entende. E nem posso falar também muito lento, arrastado, que a conversa vai ficar entediante. Então, a gente precisa ir nos preparando nesse sentido. E aí, quando a gente fala de imaginação, é você utilizar o espelho para treinar a boa retórica, a boa oratória, tá bom? Então, vamos lá. Personalidade agradável. A personalidade agradável é você ser uma pessoa que as outras pessoas gostam de ter perto. É muito ruim você encontrar vendedores, e a gente encontra na nossa cidade de Eunápolis, muitos vendedores que você não sente bem estando ali naquela venda, porque ele é mal-humorado, ele tem uma expressão negativa, ele parece que não está querendo te atender. Então, tudo isso dificulta o processo de relacionamento, né, entre o cliente e o vendedor. Então, você precisa ter essa personalidade agradável. A personalidade agradável não quer dizer que você tem que ser uma pessoa que vai sair contando piada para todo mundo, mas que você seja uma pessoa de boa convivência, uma pessoa que consegue lidar com outras pessoas, beleza?
Leidiane, você que chegou agora, manda para mim, por favor, aí o seu nome completo e o bairro que você mora, tá bom? As pessoas que entraram depois, manda aí, porque esse foi o primeiro ponto da nossa live. Então, manda o nome completo e o seu bairro onde você mora. Bom, o que mais você precisa ter? Autoconfiança. Autoconfiança é você mostrar. Eu acho que o primeiro ponto é você acreditar em você mesmo, né? Você olhar para você e você saber que você é capaz. Quando você tem essa visão de você mesmo, sabe, você começa a encarar os desafios de forma diferente. Se você ir treinando essa visão de que você é bom, de que você pode, de que você é capaz, de que você é capaz de aprender, é capaz de superar, você cria em você um bloqueio para as críticas, você cria em você um bloqueio para as pessoas que vão te tratar de forma indiferente, ou para até aquelas situações em que você não conseguir receber um sim. Né? Você lida melhor com as desavenças, os nãos da vida. Então, essa autoconfiança é você crer, acreditar em você mesmo, você confiar em você mesmo. Então, quando você se sente confiante, é muito mais fácil você passar confiança para outras pessoas. É muito mais fácil você fazer com que as outras pessoas dê crédito naquilo que você está falando e no produto que você está vendendo, perdão, naquilo que o produto que você está vendendo, ou o serviço que você está vendendo. Então, ter confiança, mostrar confiança, cara, é importantíssimo. É você chegar e assumir essa personalidade. Eu posso, eu consigo, eu faço. Então, se você não tem isso, treine isso, diga isso para você mesmo, repita isso quantas vezes for necessário e acredite nisso, tá bom? Então, acredite nisso, porque esse é um ponto imprescindível. O Kaique está dizendo aqui, ó. Isso é verdade, Thiago. Tem vezes que chegamos ao comércio de Eunápolis e fico com raiva. Aí tomei para mim mesmo que seria um empreendedor diferente. E é bom, Kaique, a gente aprender com os erros dos outros, né? Porque se os outros erram, a gente pode aprender. É muito sábio aprender com os erros dos outros. Então, isso é importantíssimo. A gente vê muitos vendedores péssimos em nossa cidade que tratam o cliente com indiferença, tratam o cliente de maneira apática, sem vida, sem entusiasmo, e isso quebra qualquer relacionamento. Você não tem vontade, prazer, nem sequer de fechar a compra, quanto mais voltar naquela empresa para poder continuar um processo de compra. Né? A vontade é de sumir dali. Então, isso atrapalha muito. Outro ponto aqui é a aliança de mastermind. O que seria essa aliança de mastermind? Seria você se juntar com pessoas que têm o mesmo pensamento vencedor. Quando a gente fala de aliança, é você criar um relacionamento, né, de amizade, de parceria com pessoas que pensam da mesma forma que você, também em vencer na vida, em vender, em empreender, em crescer, em ser melhor. Porque se você se juntar com pessoas que pensam negativo, você acaba se atrasando. Se você se juntar com pessoas que acham que nada vai dar certo, se você se juntar com pessoas que não querem, por exemplo, não acredita no poder da venda, não acredita na chance, não acredita nas oportunidades que a vida dá, você acaba se limitando. Então, você precisa criar relação de envolvimento com pessoas próximas a você que pensem da mesma forma, que acreditem da mesma forma. Então, esse tipo de relacionamento ele é imprescindível para te fortalecer, para que você tenha potencial de ir mais longe. Então, o vendedor ele precisa ter tudo isso: aptidão, coragem, imaginação, oratória, personalidade agradável, autoconfiança, essa boa aliança de parceria com pessoas que estão no mesmo nível de ideia, de pensamento que você, para que não te atrase, para que não impeça o seu crescimento, para que não destrua os seus sonhos, porque existem pessoas que às vezes só juntam na vida da gente para poder, né, atrapalhar mesmo, né? Então você precisa acreditar em você e ter pessoas do seu lado que também têm o mesmo foco, beleza?
E o último, claro, trabalho. Não se vende sem trabalho. A venda é um trabalho, é um processo de convencimento. Lembra que nós falamos no slide anterior? Eu preciso de 3 passos para fechar a venda. Então, eu preciso trabalhar, eu preciso procurar cliente, eu preciso fechar a venda, eu preciso me preparar, eu preciso de muita coisa, tá bom? Vamos, então, para o próximo conhecimento que a gente precisa, é o cliente. Conhecer o cliente. Preciso me conhecer, mas preciso também conhecer o cliente. E o que eu preciso saber do meu cliente? Eu preciso conhecer o cliente não apenas de forma superficial. Eu preciso relacionar o produto que eu vendo, ou os produtos que eu vendo e o serviço que eu vendo, ao cliente que eu tenho. E, ao mesmo tempo, eu preciso pensar no cliente que eu quero para vender o produto que eu tenho. Então, quando a gente fala de conhecer o cliente, é conhecer todas essas características que envolvem o cliente. Os sonhos que esse cliente tem, os interesses, né? O que esse cliente gosta de fazer, gosta de ter, os medos, né? O que esse cliente, ele, na vida dele, na vida pessoal dele, ele tem medo de perder, ele tem medo de deixar, ele tem medo que aconteça algo com ele, com a família. Destacar isso, você conhecer isso, é importante para você fazer um bom processo de vendas. As dores do seu cliente, né? Quando a gente fala de dores, a gente está falando dos problemas que cercam o seu cliente. A gente está falando de você conhecer aquilo que é um problema que você vai oferecer um produto para solucionar. Então, conhecer os medos, as dores dos clientes é um ponto-chave no momento de negociação, no momento de convencimento, no momento de venda. Conhecer a rotina do seu cliente, o que ele faz no dia a dia dele, né? Onde ele gosta de ir, o que ele gosta de comer, o que ele gosta de fazer. Professor, eu preciso saber disso tudo? Claro. Por quê? Porque é mais fácil a gente oferecer um produto quando a gente sabe o que esse produto vai estar relacionado com a vida do meu cliente. Então, se eu tenho pessoas aqui que trabalham com vendas de produtos, digamos assim, para você mesmo, você trabalha de forma empreendedora, né? E não é uma loja, não é uma empresa, você precisa fazer essa listinha de sempre colocar isso em pauta, né? O que os meus clientes que eu atendo, o que eu tenho aprendido com esses clientes? Quais são os sonhos deles, os interesses, esses medos? Quais são as expectativas que esses clientes têm? Ok? Então, coloca nessa questão aí, para que a gente possa ter esse trabalho. Você fazer esse conhecimento do cliente, lá na frente, vai facilitar para que você venha realmente ter aí uma negociação mais fácil. Vamos trabalhar isso daqui a pouquinho, esses pontos aí. E vamos lá agora aqui para o próximo ponto. Conhecer o produto que você vende, o produto que você oferece para o seu cliente. Esse ponto aqui, ele é também um ponto chave na negociação. Como a gente já falou, isso dá segurança para você vender. Quando a gente está falando de produto, está falando também de serviço. Talvez você venda uma mão de obra, né? Você é pintor, é pedreiro, é carpinteiro, você é uma pessoa, um design e tal, você vende um serviço. Então, você precisa conhecer o seu produto. O que é esse produto? Quando a gente fala do que é, a gente está falando das características, né? O que esse produto ele tem de características, como ele é, ou seja, quais são essas características físicas ou não deste produto ou desse serviço e quais são os benefícios que essas características traz para o seu cliente. Eu preciso conhecer isso porque eu vou ter, por exemplo, essa possibilidade de, em cima dessas características, em cima desses pontos, trabalhar o que nós falamos anteriormente sobre o cliente, né? Os medos, os problemas dos meus clientes, ok? A Viviane está dizendo aqui, ó, produtos naturais, por exemplo. Bom, então se eu tenho aí, que tipo de produto é esse? É um medicamento? É um produto de beleza? Como que é este medicamento?
né? Quais são as características desse medicamento? Ele é natural e ele é produzido com que tipo de matéria-prima, né? Quais são os produtos naturais utilizados na composição dele? Além disso, eu vou saber conhecer os benefícios que ele tem. Esses são pontos importantíssimos. Mas o que mais a gente precisa saber do produto ou serviço que a gente está oferecendo é o que esse produto transforma na vida do meu cliente. Qual é a transformação? Qual é a mudança? O que ele traz de mais forte em termos de transformação na vida do cliente? Porque quando a gente fala dessa forma, a gente pensa o seguinte: o cliente, a pessoa, nós não vamos comprar apenas por comprar. Quando a gente está comprando, a gente está disponibilizando gastar dinheiro, ou seja, gastar tempo e trabalho nosso, né? O dinheiro é isso, o dinheiro é tempo, o dinheiro é trabalho. A gente está trocando o nosso tempo e o nosso trabalho por um produto, mas não é apenas um produto. A gente está querendo uma solução, a gente está querendo um benefício, a gente quer ter um alívio, né? Se eu quero um produto natural, eu quero um produto natural para emagrecer, eu quero um produto natural porque eu preciso utilizar para a minha pele, mas por que eu quero esse produto? Porque eu quero me sentir bem, eu quero poder olhar para mim no espelho e gostar do que eu estou vendo. Então, eu não compro uma roupa, uma camisa por comprar. Eu vou comprar uma camisa, né, como eu costumo dizer, que eu me apaixono, não pela roupa, mas quando eu olho para o meu reflexo no espelho com essa roupa, eu vou gostar do que eu estou vendo. Então, a gente não vai comprar apenas uma peça de roupa, a gente está comprando um se sentir bem, um mostrar que você se sente até mesmo confiante, né? A gente, quando usa uma roupa, a gente quer se sentir bem, se sentir confiante, se sentir confortável. Então, quando a gente fala de transformação na vida do cliente, vai além da característica física do produto, vai além de saber se o produto ele é durável, se ele é resistente, se ele digamos assim, um produto que vai durar no sol. Não, eu quero saber o que ele resolve da minha dor, né? O que ele resolve do meu problema, o que ele traz de solução para o meu problema. E aí eu tenho que olhar para o meu cliente com essa empatia para poder pensar. Então eu tenho que voltar aqui para o slide anterior e pensar em todos isso, no sonho, nos interesses, nos medos, né? Pensar em relação a isso, para que eu possa responder essa pergunta: o que esse produto transforma na vida do meu cliente? O que esse produto muda na vida, no dia a dia do meu cliente? Beleza? Aqui eu tenho essa frase aqui que é muito importante, que aí a gente tem que ter como meta. O cliente procura produtos que solucionem as suas dores. Foi o que eu acabei de dizer, no sentido de quando a gente vai realmente procurar algo para comprar, a gente não está simplesmente querendo comprar algo físico. Até mesmo quando a gente vai na padaria comprar o pão, a gente não quer simplesmente comprar o pão. A gente quer comprar algo que nos alimente, que a gente se sinta bem, né? Você pensa muitas vezes mais na sua fome, que vai matar a sua fome e vai satisfazer, você vai sentir sabor. Porque se não fosse isso, a gente não escolheria a padaria que a gente vai comprar, porque todo pão serviria. Mas tem hora que a gente olha assim e fala: não, nessa padaria, o pão dessa padaria eu não gostei. Eu vou naquela dali porque o pão daquela dali tem um sabor diferente. Então não é apenas o produto, né? É o que eu quero me sentir bem com aquele produto. Então, todas as vezes que a gente fala em um ato de compra e venda, a gente está falando numa busca para resolver os seus problemas. Então, a gente precisa conhecer o produto, saber que tipo de benefícios ele traz, ele resolve do meu cliente, mas para isso eu preciso conhecer o cliente que eu tenho, para que eu possa oferecer esse produto em cima das dores do meu cliente. Olha a relação. Eu me conheço o meu cliente, conheço então o produto para poder então fazer um processo de venda que seja coerente. Beleza? Então, Fernando disse aqui também, ó, verdade, tem que conhecer os benefícios do produto para passar para o cliente. É isso aí. Vamos lá então para o próximo slide, que diz o seguinte: nós temos 3 tipos de cliente.
Jaqueline está dizendo aqui, ó, nem um sapato. Cara, comprar um sapato é você comprar conforto. Eu fui comprar um sapato recentemente, que a única coisa que eu queria não era a beleza, eu queria apenas que o sapato me deixasse confortável durante o dia todo, já que eu ia estar com ele o dia todo. Então, cara, não é apenas comprar o sapato em si, eu quero conforto, eu quero me sentir bem depois de um dia de luta, né? Chegar em casa e estar bem, estar de pé, estar revigorado para continuar o meu dia a dia. Então, não é simplesmente o produto em si. Então, se a pessoa está ali, mulheres vão comprar o sapato por quê? Porque ela quer um produto resistente? Não, ela quer abafar, ela quer chegar em um lugar e, pô, eu cheguei chegando, né? Então, dependendo do tipo de sapato, cada um com sua ocasião, né? Se ela quer ir para uma cerimônia, ela não quer um sapato apenas que combine com a roupa, mas ela quer um sapato que dê destaque a ela e que ela se sinta confortável, bem e, né, realizada, digamos assim. Então, o produto ele traz muito mais do que apenas o benefício físico. O produto ele traz benefícios interiores, benefícios que a gente precisa descobrir em nosso produto e em nosso cliente. Beleza? Vamos lá. Quais são os 3 tipos de cliente que a gente tem aqui? Tipos de cliente. O que não sabe do que precisa, esse é o número 1. É aquele cliente que não conhece a sua própria dor. Ele é um cliente que está em um nível de desconhecimento. Ele não conhece a sua própria dor. Esse é aquele tipo que ele não sabe que precisa do seu produto. Por ele não conhecer a dor que ele tem, ele não sabe que ele precisa do produto que você está vendendo. E aí a gente vai trabalhar cada um desses 3 tipos de cliente, do que você pode fazer com cada um deles, né? Nós temos então o segundo tipo de cliente, o que sabe do que precisa, ele reconhece a sua dor, mas ele não conhece o seu produto. Ou seja, ele sabe que tem algo que ele precisa ter, ele se sente incomodado, ele sabe que há uma necessidade, ele tem um problema que precisa ser resolvido, mas ele ainda não conhece o seu produto. Então, o que você precisa fazer? Nós vamos falar daqui a pouquinho. E o terceiro ponto, o terceiro tipo de cliente é aquele cliente que sabe o que precisa e conhece o seu produto, ou seja, ele reconhece que precisa do seu produto. Esse é aquele cliente que já comprou de você e que mantém esse relacionamento com você, ok? Então, nesses 3 tipos de cliente, para cada um deles, a gente precisa agir de uma forma diferente. A gente precisa convencer de uma forma diferente. Vamos lá para o tipo 1, que é o cliente que não sabe do que precisa. Ele não conhece as suas próprias dores. Então, o que a gente precisa desse cliente? Fazer com que esse cliente? Nós precisamos levar esse indivíduo, esse cliente, a conhecer as suas próprias dores. Então, você precisa despertar nele a necessidade do produto que você tem. Ele precisa bater o olho e falar, cara, eu realmente preciso disso, velho, eu preciso disso. E às vezes, esse precisar disso é um processo mesmo de convencimento. Às vezes a gente está assistindo um comercial, ou a gente vê um vendedor falando tal, e a gente olha para a gente e fala, poxa, eu preciso disso, cara. Sem isso, a minha vida não está completa. Eu preciso desse produto, eu preciso comprar. E a gente vai naquela emoção porque a gente está sendo seduzido, porque a pessoa está falando justamente das dores que nós temos. E aí você fala assim, realmente a minha vida está desse jeito, eu preciso comprar esse produto. Então, quando você tem esse poder de convencer das dores, é mais fácil você oferecer o produto. Vamos lá, então, como fazer isso? Eu coloquei aqui a técnica dos 4 Ds, né? Dia comum, desafio, derrota e descoberta. Criar um exemplo aqui em cima do que vocês vão falar. Emagrecedor. Beleza, Kaique? Então vamos lá. O que é um dia comum na vida de alguém que está vendendo um produto emagrecedor? Cara, você sabe o que é você acordar e olhar no espelho e você não se sentir bem com você mesmo? Você andar na rua e ter a sensação de que todas as pessoas estão olhando para você e criticando a sua aparência,
Você chegar em um local e parecer que você está ali como um alienígena, como alguém que está chamando a atenção. Sabe o que é você ver as outras pessoas o tempo todo perguntando se você vai fazer alguma coisa, está fazendo alguma coisa para emagrecer? Isso tudo deixa a gente chateado, deixa a gente nervoso, deixa a gente angustiado. E, às vezes, o que a gente queria mesmo era ter nascido em um corpo diferente, é ter um corpo melhor. E aí a gente para, olha nos outdoors, vê aquelas pessoas lindas, vê aquelas pessoas toda arrumadas, vê aquelas pessoas toda sarada, olha para a gente e fala, poxa, como eu queria ser desse jeito. Então, relatar o dia comum é você falar dos problemas, das dores do seu cliente. Percebe que aqui eu estou citando diversas dores, como se sentir mal com o próprio corpo, se sentir desconfortável no meio de outras pessoas. Então, esse primeiro processo é você tocar na ferida, é você ir a fundo na ferida do seu cliente para que ele entenda dessas dores. Quando você faz isso, né? Digamos, você vai fazer uma mensagem ou vai conversar com a pessoa, você está falando de você mesmo, né? De um produto que você usou e se transformou e teve essa mudança, um produto que você conhece. Isso aqui eu estou citando no nicho de emagrecimento, mas pode ser qualquer outro nicho, qualquer outro tipo de produto, né? Você conta essa história falando dessas dores do cliente, você começa a despertar nele. Talvez até ele nunca parou para poder dizer assim, poxa, realmente eu me sinto assim, né? Sabe o que é você ter vergonha de chamar um mototáxi porque você vai ser mal visto, tal? Então você começa a tocar na ferida do cliente para que ele perceba que também tem essas dores, tem essas angústias, esses problemas. Daí você vai para o segundo ponto, os desafios. E por conta disso, né, por todas essas angústias que eu passei, eu tentei de diversas formas resolver o meu problema. Eu fui para a academia, mas não me senti bem na academia. Fiz uma semana de caminhada e cansei. Né? Tentei contratar um personal trainer, mas era muito caro, eu não tinha condição de conseguir pagar. Olha bem, na parte do desafio, você vai falando do que você tentou fazer e não conseguiu resolver o seu problema. Aqui você tem o desafio e a derrota, né? Ou seja, tudo isso eu fiz, mas eu não consegui resolver o problema. Até que eu encontrei o Kaique, que me vendeu um produto que ele disse para mim que iria resolver o meu problema. No começo eu não acreditei, mas depois que ele me ofereceu aquele produto e eu tomei do jeito que ele falou, cara, eu vi a mudança acontecer. Hoje eu me sinto melhor, hoje eu estou bem, hoje eu estou realizado porque deu certo comigo. Então, quando você chega na descoberta, é quando você fala do seu produto. Olha, esse daqui é para o cliente que não conhece, não reconhece as suas dores, ou seja, aquele cliente que não sabe que precisa do seu produto. E eu estou citando o exemplo do nicho de emagrecimento. Mas vamos pegar um outro nicho aqui, por exemplo, aqui, deixa eu ver aqui, qual foi um outro comentário que mandaram aqui de nicho. Alguém mandou mais alguma coisa? Que mandou aqui. Perfume. A gente pode trabalhar isso também, um dia comum, né, em relação a perfume. Cara, você sabe o que é você sair de casa, utilizar um perfume, você imaginar que esse perfume vai passar o dia todo com você, e aí quando você sai, você começa a fazer várias atividades, e aí você daqui a pouco já se sente que as pessoas estão olhando para você, sentindo algo diferente, e você vê que está todo suado, e aí já não tem mais o perfume que você utilizou, já não está mais no seu corpo, e você se sente com aquela vontade de voltar para casa, tomar um banho, usar o perfume novamente, e você não se sente bem com isso. Então, eu estou tratando o dia comum como algo, como um problema, como uma dor, porque principalmente nós que somos homens, né? Essa dor do perfume não durar durante muito tempo e de você não se sentir bem, não estar cheiroso na ocasião, no momento em que você mais precisa, algo que a gente pode focar neste momento. Ou
às vezes, né, você pode falar assim, poxa, talvez você utilizei um perfume que, para mim, era um perfume muito bom, mas quando eu cheguei no ambiente, as pessoas estavam ali se sentindo irritadas, porque o perfume era muito forte, era muito isso, tal, tal. Então, você vai destacando essas dores do dia comum, e aí você fala, ó, já tentei mudar de marca, já tentei comprar outros produtos dessa forma e não deu certo, já tentei utilizar o perfume na bolsa, levar o perfume comigo e toda vez utilizar, mas isso é muito ruim, você toda hora está utilizando, tal. Até que um dia eu encontrei uma marca de perfume que eu utilizei, saí para trabalhar e fiquei despreocupado. Esse perfume, ele realmente fixa, ele realmente me acompanha e ele é muito agradável, as pessoas não se sentem mal com ele. Então, essa história, né, esse enredo dessa história, você acaba chegando e descobrindo. Ó, foi esse produto aqui que resolveu o meu problema, resolveu minha dor. Então, convencer o cliente que não conhece das suas dores é justamente você mostrar para ele que ele precisa do seu produto através das dores que ele tem e que ele não sabe. Tá bom? Ó, a menina tá pedindo aqui, já está pedindo venda de espetinho. Faz um problema, faz um exemplo aí com venda de espetinho. Vamos lá, vamos pegar aqui. Cara, ó, imagine você tá chegando depois de um dia cansado de trabalho, você trabalhou o dia todo, almoçou correndo, e aí você chega em casa, tudo que você queria era poder ter um momento de descanso, mas você lembra que tem que preparar o jantar, tem que fazer comida e não tem carne pronta. Poxa, e aí você olha para um lado, olha para o outro, você está cansado, você queria descansar, você queria simplesmente chegar e comer, tomar um banho, comer e dormir, mas tem toda aquela coisa. Você ou tem que preparar carne, ou tem que procurar, e isso tudo gera uma angústia maior ainda, porque você está cansado. O que você poderia fazer? Olha, melhor alternativa é procurar um espetinho na esquina. Claro que aqui você vai falar dos desafios, né? De você procurar, por exemplo, carne dentro de casa e não ter, ou a demora que seria o processo de fazer essa carne e tal. Mas você lembra, você descobre o último D aí, que na esquina da sua casa tem uma vendedora que faz um espetinho que já vende temperado, já vende tudo pronto, ainda tem uma farofinha ainda gratuita. Então, você desperta nele esse desejo. Em vez de você fazer isso, você já compra o espetinho aqui. Esse processo de criação só é possível se você conhecer o seu cliente. Só é possível se você conhecer o seu produto e o seu cliente. Então, para que você faça isso, é importante fazer o exercício anterior de listar as dores, as angústias, os medos, os sonhos, os desejos do cliente, para que você entenda, eu vou tocar na ferida e vou oferecer a ele um produto que dê conta de solucionar o problema dele. Beleza? Gente, não dá para dar muito exemplo por conta do segmento, já são 8 horas, quase 8 horas. Vamos lá. Como lidar com o tipo 2, que é aquele que conhece a necessidade, sabe que tem um problema, mas não conhece o seu produto ainda. Você precisa mostrar autoridade, conhecimento, e você precisa destacar os benefícios do produto. Aqui a gente já não está falando das dores, porque esse tipo de cliente, o cliente número 2, já reconhece as suas próprias dores. Né? Ele já sabe que precisa de um produto como o seu. Só que ele ainda não confia em você. Então, o que você precisa fazer? Você precisa mostrar para ele que você sabe do que você está falando. Mostrar autoridade é quando você mostra competência. E você pode mostrar competência falando de números de pessoas que utilizaram o seu produto e que deu certo, de pessoas que gostaram do seu produto, falando das características mais a fundo do seu produto, né? Características mais científicas, características que fazem com que a pessoa olhe assim e fale, poxa, realmente esse produto é bom. Né? Então, quando você mostra a autoridade, é quando você diz, olha, eu estou falando isso, ou você pode até mesmo ser essa pessoa transformada, dizer, olha, eu utilizei, aconteceu comigo, e tem outras pessoas. O depoimento de outras pessoas também fortalece a sua autoridade. Existem tantas pessoas assim que utilizou e deu certo para elas. Então, você precisa encontrar uma forma de mostrar para o seu cliente que
você entende do que está falando, do produto que você está vendendo. E listar esses benefícios. Quais são os benefícios profundos? São aqueles benefícios interiores, né? Aqueles benefícios, como eu falei, da venda de um sapato, como a gente citou, né? Que seria você se sentir confortável, você chamar a atenção de outras pessoas. Esse é um benefício que não está no sapato, está no interior da pessoa. É a pessoa que vai se sentir desta forma. Né? O benefício objetivo é aquele benefício claro, aquele benefício de, olha, você vai utilizar aqui esse produto, o perfume, por exemplo, né? E você vai ter a certeza de que vai ficar 24 horas com esse cheiro. Bom, esse é um benefício objetivo, claro. Não, esse perfume aqui, ele dura 24 horas no seu corpo sem problema nenhum. Qual é o objetivo profundo disso? Olha, você pode utilizar esse perfume que você vai deixar qualquer pessoa se sentindo bem do seu lado, onde você estiver. Você vai agradar qualquer pessoa que chegar próximo a você. Então, esse tipo de benefício, ele vai além do produto. Ele vai muito além do produto. Ele fala da questão interior. Lembre-se, eu só posso falar isso se eu conhecer o meu cliente e conhecer o meu produto, ok? Benefícios profundos são os benefícios interiores, pessoais. Vamos falar, por exemplo, quando você vai comprar um carro, você pode ter... Qual é um benefício profundo de comprar um carro? É você ter liberdade para poder se locomover durante dia chuvoso ou não. Isso é um benefício que não seria nem profundo, né? Seria um objetivo claro, porque se eu estou de carro, é um benefício objetivo. Mas o benefício profundo é sinta-se, digamos, seguro com a sua família, para poder, sinta-se feliz também com a sua família, para poder ir a qualquer lugar. Então, essa ideia de algo interior, algo que é um benefício interno, né, que faz com que a pessoa ligue ao sentimento, à emoção, você vai destacando dentro do seu produto. Beleza? Kaique está perguntando aqui se eu indico algum livro. Kaique, eu estou com uns bons aqui, viu? Depois eu te mando uma lista aqui, que eu estou com uns livros bons aqui também, viu? Vamos lá. O último tipo de cliente é o cliente que já sabe que precisa de você e do seu produto. Ele já conhece você, já comprou de você e ele já utilizou o seu produto. E o seu produto resolveu alguma dor dele, ok? Vamos lá. O que você precisa fazer, então, com esse cliente? É manter um bom relacionamento. O grande erro de muitas pessoas é vender e esquecer do seu cliente, é deixar o cliente ir embora sem ter essa marca, esse bom relacionamento com o seu cliente, tá bom? E você precisa quebrar justamente essa barreira. O relacionamento, ele possibilita vendas futuras. Ele faz com que você encontre chances, oportunidades de continuar vendendo. Porque o que é mais fácil? Vender para um cliente que não te conhece ou vender para um cliente que já comprou de você, já utilizou o seu produto e já te conhece? É muito mais fácil vender para quem já comprou de você. Então, você vai gastar digamos, menos tempo e menos investimento convencendo essa pessoa que já comprou de você. Então, é muito mais inteligente você buscar um bom relacionamento com essa pessoa. Hoje, através dos meios virtuais, né, você manter um contato com essa pessoa através do WhatsApp, através das redes sociais, mantendo essa proximidade dessa pessoa com a loja. Então, não é simplesmente você deixar, eu vendi e pronto. É saber o que a pessoa sentiu, gostou do seu produto ou não. É você ouvir da pessoa o feedback do seu produto, tá bom? Então, quando a gente fala disso, quando a gente fala dessa questão de um bom relacionamento, é você não deixar o cliente se perder na primeira venda e na única venda. É que você possa manter esse contato sabendo do que a pessoa pensa de ideia, beleza? O que ela sentiu com o seu produto, o que ela gostou, o que ela não gostou, como que poderia melhorar. E, claro, né, você dando outras sugestões para ela em cima das dores e problemas dela, para que ela possa também e tendo a oportunidade de comprar outros produtos, ok? Então, se ela já teve esse contato contigo, você mantém esse contato
oferecendo novos produtos. É claro que ela já vai estar mais suscetível a fazer a boa compra. Agora, se o seu produto não resolveu a dor dela, se o seu produto falhou na missão, então ela não vai ter essa confiança e essa vontade de comprar novamente na sua mão. Então, lembre-se, eu preciso vender com honestidade, conhecer o meu produto em cima das dores, vender em cima das dores, que resolva esse problema do meu cliente, mas desde que seja realmente um produto que venda ou que resolva a dor dos meus clientes, ok? Eu só vou terminar com essa historinha aqui, que eu também acho muito interessante, que é de um camarada que ele é da roça, ele é um cara da zona rural, que ele vai procurar emprego. E aí ele chega em um local, o cara, não, você já trabalhou? Não, só trabalho na roça. Então você passa lá, tá? Eu gostei de você, você vai conseguir um emprego. E ele encontra o trabalho de vendedor, né, numa loja. E aí, ele, no primeiro dia de venda, o cara fala, olha, você vai trabalhar hoje, no final do dia eu te pergunto como é que foi. Então, ele chega no primeiro dia de venda, trabalha durante o dia todo, chega no final, o dono pergunta, e aí, você vendeu quantas vendas hoje? Fez quantas vendas? E ele diz assim, ó, eu vendi, fiz só uma venda. O cara, poxa, rapaz, uma venda só, botei tanta fé em você. Normalmente os vendedores fazem 30, 40 vendas por dia. E quanto é que foi que você vendeu? Ele falou, eu vendi, acho que deve ter dado 1 milhão, por aí. Ele, oxe, uma venda, 1 milhão? Como é que foi isso? Ele, não, o rapaz pediu para, queria um anzol fino, e aí eu ofereci a ele um anzol fino, depois vendi a ele um anzol médio, e depois vendi um anzol grande. Aproveitei e vendi também uma linha das linhas finas, depois vendi uma linha também média e vendi uma linha mais grossa. E perguntei a ele, né, onde é que ele iria pescar. Ele falou que queria pescar no mar, seria uma pesca oceânica. Eu perguntei se ele não queria comprar um barco. Aí olhei para ele, mandei ele olhar alguns barcos. Ele acabou comprando um barco aqui. E aí, quando ele estava saindo, eu falei, mas você vai levar o barco como, rapaz? Você precisa de algo para transportar esse barco? Então, eu ofereci a ele uma caminhoneta. Ele comprou a caminhoneta também. No final das contas, ele saiu daqui com tudo isso. Aí o dono, abismado, falou, rapaz, você vendeu isso tudo para um camarada que chegou aqui querendo comprar um anzol? Ele, não. Na verdade, ele chegou aqui querendo comprar um absorvente. Ele estava procurando absorvente. Aí o dono, uai, como assim? Ele queria comprar absorvente? Sim. Só que aí eu falei com ele, moço, já que o seu dia está perdido, seu final de semana está perdido mesmo, então por que você não vai pescar? E aí eu ofereci a ele o anzol. E depois vendi o outro anzol, e vendi o outro anzol, e aí cheguei e vendi isso tudo, como já falei para o senhor. Então, essa história é muito louca, porque a gente pensa no seguinte, o problema do cliente, ele conseguiu ver a dor, o cara chegou lá para comprar o absorvente, mas quando o vendedor olhou aquilo, não era apenas o absorvente, ele pensou na dor do cliente, ele pensou no problema do cliente. Pô, então o final de semana está perdido. E aí ele vai e começa a oferecer os produtos em cima da dor do cliente. Então tudo que nós falamos se resume nessa pequena história, nesse pequeno caso, como o Darlan disse aqui, né? Pequeno caso. E é importante a gente conhecer a dor do nosso cliente, conhecer o nosso cliente para fazer uma boa venda. Então, nesse sentido, vale muito a pena. Galera, quinta-feira que vem tem mais, mas vamos lá, tá? Vamos lá, para que você feche a sua presença hoje aqui. A Claudiane está dizendo aqui, veio um cliente da minha casa comprar um perfume da Natura para ele, e ele acabou levando 3 perfumes e um hidratante. Isso, Claudiane, Claudineia, é fazer uma boa venda. Isso aí é você trabalhar em cima dessa necessidade do cliente, né? Aliás, fazer com que ele perceba que ele precisa de mais coisas. Então, se ele chegou para comprar o produto, fale da dor do cliente. Cara, você chega e diz para ele, mas a gente está chegando no verão, aí a pele precisa de uma hidratação, taca ali um hidratante nele, né? Então, quando você desperta no cliente a dor, fala do problema que ele tem e que o seu produto pode resolver isso, é muito mais fácil você convencê-lo. Boa noite, galerinha. Até mais. É bom estar com vocês e eu fico por aqui. Até mais.